Olá, eu sou Juliana Neiva e começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. As principais notícias da Corte, o que foi destaque durante a semana, reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, os direitos trabalhistas do preso, o que a lei garante a esse tipo de trabalhador. A licença maternidade pelo mundo é no quadro Direito Comparado. Não saia daí, hein? O TV TST está no ar. Para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. A delegação alemã foi recebida pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Carlos Alberto. Durante a visita, o presidente falou sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho no Brasil e explicou como é o funcionamento do TST. O ministro do Tribunal Federal do Trabalho alemão, Bertrand van Zeiger, recebeu das mãos do presidente do TST uma edição dos 70 anos da CLT, além da medalha e do selo comemorativos. A delegação alemã visita o país em ocasião do Ano da Alemanha no Brasil. Estudantes de uma escola pública de Samambaia, cidade que fica a 35 quilômetros de Brasília, visitaram o TST e fizeram um verdadeiro passeio pela história da Justiça do Trabalho. Os alunos viram de perto vários documentos sobre a legislação trabalhista, que antes só eram comentados pelos professores em salas de aula. Essa já é a terceira visita de estudantes desde a abertura da exposição, que comemora os 70 anos da CLT. Senado Federal realizou sessão solene em comemoração aos 70 anos da CLT. O evento contou com a presença de parlamentares e representantes da Justiça do Trabalho. Durante o evento, o presidente do TST, ministro Carlos Alberto, destacou a importância da manutenção dos ideais da CLT e reforçou a preocupação dele com a flexibilização da consolidação. A Constituição da República, no artigo 7º, prevê os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos. A eles está assegurado, por exemplo, o seguro-desemprego, FGTS, aposentadoria. Benefícios que não são estendidos a outro tipo de trabalhador, o preso. As poucas garantias que eles têm estão previstas na Lei de Execuções Penais, que inclusive exclui a aplicação da CLT para esses cidadãos. Veja na reportagem especial de Alexandre Matula. Uma fatalidade e alguém comete um crime, acaba preso. Você saberia dizer de que forma essa pessoa poderia voltar ao convívio social de uma maneira digna? A resposta parece difícil? Não é. A resposta está na própria lei. O preso precisa trabalhar. Foi assim que este detento, condenado a 10 anos de prisão por roubo e que nunca tinha visto uma chapa de aço na vida, aprendeu a profissão de serralheiro. Esta mulher, presa por tráfico de drogas, agora costura profissionalmente. Está há 2 anos no Brasil. Além de trabalhar, ela também recebe remuneração pelo que produz na oficina de patchwork e ainda consegue reduzir a pena. A cada 3 dias de trabalho, diminui 1 na pena. Para mim, eu acho que é muito bom, porque a gente se diverte, a gente sai da cela, fica num ambiente totalmente diferente. Para mim, eu acho que me faz muito bem. Para ganhar a prisão domiciliar também. O artigo 28 da Lei de Execuções Penais diz que o trabalho para o detento tem finalidade educativa e produtiva, mas não pode ser forçado, cruel e degradante. Os objetivos de colocá-lo em atividade são a recuperação e a reinserção social. Na prisão, ele pode executar serviços de conservação da instituição com pagamento garantido pelo Estado. A remuneração não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Na verdade, o trabalho do preso ele tem um caráter punitivo e educativo e esse pecúlio que ele recebe, na verdade, ele tem outra função. Primeiramente, deve ser objeto de eventual indenização ao Estado ou à própria vítima. E o que sobrar desse valor é revertido para ele, depositado na conta remunerada.
Presídio feminino do Distrito Federal, superlotado, 669 mulheres, onde deveria caber a metade. 229 trabalham, como prevê a lei, mas não estão sujeitas ao regime da CLT e, por isso, não têm direito a 13º salário e férias, por exemplo. O presídio tem convênio com empresas que encomendam produtos. Nesta sala, as mulheres produzem gravatinhas e laços de fita para pet shops. Com o trabalho, esta detenta tem esperança de recomeçar a vida, assim que sair da prisão, em dezembro de 2014. O dinheiro, ela diz, vai ajudar a pagar as despesas da família. Trabalhar para sair daqui com a profissão, né? E para a gente cuidar dos nossos filhos lá fora, que precisa muito da gente, né? E que você consegue um dinheirinho também? Consigo uns R$100, de 15 em 15, 120 já tirei. Do quanto você construir, você recebe. O trabalho para a pessoa encarcerada, e nesse caso para as mulheres, é extremamente importante para elas conseguirem retomar os vínculos familiares. Porque a possibilidade de você contribuir com a renda da família, seja pelo meio de trabalho, seja por programas sociais ou mesmo o benefício do auxílio reclusão, ele é importante para manter esse vínculo, né? Ao recolher o lixo das celas, esta detenta não recebe dinheiro, mas a remissão de pena. Não importa, para ela o melhor mesmo é não ficar à toa. Né? Porque aqui é assim, o trânsito da interna aqui é do pátio para o presídio, do pátio para a cela, da cela para o setor de trabalho ou para o colégio, né? Então é bom que você saia um pouco, né? Pode andar um pouco, que a cela também, onde eu estou, é 32 mulheres, uma cela bem pequena, não tem espaço nem para andar, é uma tropicando a outra. É bom que você dá uma arejada, né? Ainda consegue a remissão. A jornada diária para o preso não deve exceder 8 horas. Mesmo expressa na lei, a obrigação de trabalho para os presos não se concretiza. Falta estrutura no sistema prisional. É o que afirma a diretora do presídio feminino. Se eu fosse colocar assim, de carência de internas para trabalhar, eu estava fazendo um levantamento agora semana passada, eu tenho pelo menos 200 internas na lista pedindo algum tipo de remissão dentro do presídio. Primeiro porque nós não temos estrutura física para isso, também não temos servidores suficientes para isso e também falta, na verdade, políticas públicas voltadas para essa questão de ressocialização. Então, hoje a maioria das vagas que eu tenho nas oficinas são uma parceria com o privado. Né? Que não é o ideal, mas é o que nós temos hoje, é o que, na verdade, assim, que sustenta as condições de trabalho que nós necessitamos. Quem alcança o benefício do regime semiaberto pode trabalhar fora do presídio. Pode ser que, eventualmente, algum preso no regime semiaberto ou regime aberto consiga uma empresa particular que tem interesse na sua contratação. E aí sim, naquele contrato específico, ou seja, e muito provavelmente só no regime aberto, por causa da questão de limite de horário, ele vai ter um contrato de trabalho típico, certo? E aí sim, nesse caso, nessa última hipótese, vinculado à CLT. Este rapaz não quer ser identificado. Há 7 anos, ele se envolveu com o tráfico de drogas, quase matou uma pessoa, ficou preso por 6 anos e 4 meses em regime fechado. Claro, me arrependo. Se eu tivesse tido uma oportunidade melhor, de uma educação melhor, não teria corrido pelo mesmo caminho do crime, né? Porque quanto mais oportunidades você tem, melhorias de você poder ter um acesso melhor de vida, você tem, né? E faltando isso, esse suporte, então aí você começa a conhecer o que a rua te mostra, né? O que a rua tem para oferecer não é nada de bom. E aí acaba correndo para esse lado. Mas hoje ele cumpre a pena no regime semiaberto. Ganhou o direito de trabalhar fora da prisão como técnico administrativo, mas dorme na cadeia. No regime semiaberto, a fundação, que é a FUNAP, que é a fundação que atende no DF, ela tem convênios com diversos órgãos do GDF. Então encaminha essa força de trabalho para outros órgãos da administração do DF, como as administrações públicas, Polícia Civil do DF. A rede hospitalar recebe várias pessoas também. E esses presos, então, trabalham lá mediante esses convênios que são firmados. A direção agora é outra, passos determinados. Já faz 1 ano que o jovem trabalha e ele também faz faculdade. A pena vai até 2018 e até lá ele espera se manter firme para mudar de vida. Não sou eu, mas como uns 10, vamos supor, né?
Somos exceções que estamos contrariando a estatística que o Estado apresenta todo dia bonitinho, como se tivesse acontecido tudo aquilo no papel, mas no papel não é isso, entendeu? Eles colocam ali o que acontece, mas na vida real mesmo é totalmente diferente, porque não tem toda todo esse suporte, tudo isso para poder, toda essa infraestrutura para a pessoa poder mudar de vida e dar certo, entendeu? De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. A Fátima Luiza, de Brasília, quer saber mais sobre rescisão trabalhista. Quais os direitos trabalhistas garantidos no caso de demissão? O empregado tem direito ao saldo de salário, que são os dias que ele trabalhou naquele mês em que houve a rescisão do contrato, o aviso prévio, 13º proporcional, bem como as férias proporcionais acrescidas de 1/3, e se porventura ele tiver algum período de férias integrais, esse período integral também é acrescido de 1/3. Lembrando ainda que o empregador deve fornecer ao empregado guias para requerimento do seguro-desemprego, bem como para que esse empregado saque os valores depositados a título de FGTS e também a multa de 40% que vai incidir sobre esses depósitos do FGTS. Isso numa dispensa sem justa causa. Como fica a rescisão trabalhista em caso de falência da empresa? Bom, ocorrendo a falência da empresa, a culpa não é do empregado. Já que a culpa não é do empregado, as verbas são devidas como se fosse uma dispensa sem justa causa. Ou seja, o empregado tem direito a todas as verbas. Só que como houve a falência da empresa, o que vai dificultar um pouco para o empregado é que ele vai ter que ingressar com uma reclamação trabalhista, e tão logo nessa reclamação sejam liquidadas as verbas trabalhistas, no início da execução, o valor devido a esse empregado vai ser habilitado no crédito, como crédito do empregado na vara de falência. Ou seja, ele vai receber através de um juízo falimentar que tramita na Justiça Comum. Bem mais demorado, mas é um crédito preferencial por parte desse empregado. Qual o prazo para o pagamento das verbas rescisórias? Há diferença se o aviso prévio for trabalhado ou indenizado? Sim, havendo a extinção do contrato de trabalho, o empregador ele tem um prazo para efetuar o pagamento dessas verbas rescisórias. Se nós tivermos um aviso prévio trabalhado, o patrão vai ter que pagar as verbas no primeiro dia útil subsequente ao término desse aviso. O último dia meu no trabalho de aviso prévio, no dia seguinte eu tenho que estar recebendo essas verbas trabalhistas. Em se tratando de aviso prévio indenizado, o empregador tem o prazo de 10 dias a partir da comunicação para efetuar então o pagamento dessas verbas rescisórias. Faça como a Fátima e mande sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca, em 1 minuto. Até já. Financeiras é o assunto da súmula número 55 do TST. Veja o que ela diz. Súmula número 55 do TST. As empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do artigo 224 da CLT. O TST tem um entendimento, através da súmula 55, que as empresas de financiamento, de crédito, as denominadas financeiras, são equiparadas às instituições bancárias para efeitos da jornada de trabalho prevista no artigo 244 da CLT. Ou seja, os empregados que trabalham em empresas dessa natureza, financeiras,
devem ter a mesma jornada de trabalho que os bancários, ou seja, 6 horas diárias, de segunda a sexta, totalizando 30 horas semanais. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais livraram uma empreiteira de pagar débitos trabalhistas ao empregado de uma terceirizada. Entenda o caso na reportagem de Marcos Cabidelli. Uma empreiteira no Espírito Santo se livrou de ter que pagar débitos trabalhistas a um empregado de uma construtora contratada para executar obra no estado. Na primeira instância, a decisão chegou a ser favorável ao trabalhador. O Tribunal Regional da 17ª Região aplicou ao caso a súmula 331 do TST, que diz que o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi analisado pela 6ª turma. Os ministros consideraram correto o entendimento do TRT e, por isso, mantiveram a condenação da empreiteira. A empresa tentou mais uma vez reverter a decisão e o caso foi parar na Seção 1 de Dissídios Individuais. Como defesa, a empreiteira se baseou na orientação jurisprudencial 191 do TST, que diz não acarretar responsabilidade do dono da obra por eventuais dívidas trabalhistas da empresa contratada. Ainda assim, o argumento não foi aceito pelo ministro Brito Pereira. Esse feito, eu até pedi adiamento mesmo, porque no dia do primeiro pregão tive dúvidas sobre a natureza da relação havida com esse ilustre reclamante, agora embargado. Mas depois verifiquei que a hipótese é de responsabilidade subsidiária, a que foi condenada a empresa ora embargante, mas verifiquei do acordo regional que diz ele era auxiliar de obras. Isso é o que diz o acordo regional. Mas o acordo regional disse mais. Ao contrário do que alega a segunda reclamada, restou demonstrado nos autos que foi tomadora de serviços do autor. Então, a hipótese não é mesmo aquela da OJ, a incidência da OJ 191. Em razão do que concluí e confirmo agora, senhor presidente, por não conhecer dos embargos. Não há mesmo contrariedade a essa OJ e nem E o único aresto trazido à colação não atende a 296, inciso 1, porque se trata de hipótese em que o reclamante não trabalhava em atividade fim, é outra discussão. Não conheço. O ministro João Oreste Dallazen abriu divergência e foi seguido pela maioria dos ministros, votando a favor ao recurso para excluir a responsabilidade da empreiteira. A 6ª turma, no presente caso, conferiu ao J 191 essa interpretação a que acabo de fazer referência. No entanto, a turma concluiu que, no caso, a obra é essencial ao desenvolvimento da atividade econômica da reclamada, de modo a atrair a súmula 331. O aresto transcrito pela embargante, oriundo da primeira turma, diz o seguinte: fixada na decisão recorrida a premissa fática de que o dono da obra responde pelas dívidas trabalhistas, tem-se que a hipótese não se enquadra na diretriz da súmula 331, item 4, por não se tratar de terceirização da atividade meio ou fim da empresa. Nesse contexto, revela-se equivocada a aplicação da responsabilidade subsidiária preconizada no referido verbete sumular, fecho aspas. Penso que esse aresto, no meu juízo, esse aresto afastou a incidência da súmula 331, item 4, ao entendimento que a responsabilidade do dono da obra não guarda relação com a terceirização da atividade meio ou fim da empresa. Cuida-se, portanto, de tese em sentido, a meu ver, data vênia, diametralmente oposto ao adotado no acordo turmário ora impugnado. Mas ainda que assim não fosse, eu penso que
a contrariedade ao J191 também pode ser reconhecida. O Tribunal de Origem, a despeito da interpretação conferida à matéria pelo Tribunal Superior do Trabalho, incidiu a súmula 331, item 4. Asseverou que, no caso Itela, o dono da obra, aspas, foi beneficiário da força de trabalho do empregado, fecha aspas. Pouco importante se firmou contrato de empreitada com a empresa prestadora de serviço. Essa é a tese em substância do regional. Penso que, diante dos termos em que está vazado o acordo regional, o não conhecimento do recurso de revista pela Igreja Turma implicou, sim, contrariedade à orientação jurisprudencial 191. Ressalta-se, ademais, que a única ressalva contida na orientação jurisprudencial 191, como todos hão de recordar, concerne a atividade empresarial desempenhada pelo dono da obra. Para efeito de incidência desta tese, portanto, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho não distingue se se trata de obra essencial ao desenvolvimento da atividade econômica ou se não se trata de atividade essencial. De modo que me parece, com todo o respeito que me merece, como sempre, o douto voto, Sua Excelência, o ministro relator, que os embargos comportam conhecimento. Eu peço vênia, Sua Excelência, para conhecer por divergência e por contrariedade e dou provimento para afastar a responsabilidade subsidiária imposta à hora embargante. E não perca no próximo bloco a licença maternidade pelo mundo. É no quadro Direito Comparado. Até lá! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população sobre os direitos do trabalhador. Veja a pergunta da nutricionista Renata de Freitas. O que fazer quando o empregado é demitido e se recusa a receber as verbas devidas quando vai homologar a rescisão do contrato de trabalho? A legislação prevê duas hipóteses. A primeira é que o devedor poderá efetuar o depósito do valor que ele reconhece como devido em uma conta corrente em banco oficial e fazer uma notificação via correio com aviso de recebimento ao credor, que terá 10 dias para responder se aceita ou não o depósito. Se ele não responder, o devedor será liberado do pagamento. A outra hipótese é ajuizar uma ação de consignação em pagamento na Justiça do Trabalho. O empregador, então, se utiliza dessa ação consignatória para se liberar da mora, isto é, das penalidades pelo atraso no pagamento da rescisão. Os primeiros momentos ao lado do filho são fundamentais, tanto que a lei beneficia as mães com o direito de ficarem afastadas do trabalho por um tempo para se dedicar à criança. Será que em outros países esse benefício também é concedido? Qual é o tempo da licença maternidade na Europa, por exemplo? Veja na reportagem de Nathalie Machado. Aos 9 meses de gestação, Nilmara espera ansiosa pelo Miguel. E desempregada, ela fica preocupada porque não terá um apoio financeiro quando o bebê nascer. Mas ela imagina, se tivesse um emprego, a licença maternidade seria um presente tanto. Quando um bebê vem, sempre a gente precisa assim, de alguma coisa e uma ajuda assim era muito boa. Ia ser bom mesmo para mim e para a criança, né? Nilmara e todas as outras mamães do Brasil com carteira assinada são beneficiadas com a licença maternidade, uma proteção constitucional tanto na área da saúde, com o pré-natal feito pelo SUS, como na área trabalhista. O artigo 392 da Consolidação das Leis do Trabalho e convenções coletivas garantem os direitos, como o afastamento do serviço por 120 dias, o recebimento do salário integral durante este período, estabilidade por mais 2 meses quando voltar à ativa, possibilidade de sair 1 hora antes do fim do expediente para amamentar, levar o bebê ao médico no horário de trabalho. Além disso, a Lei 11.770 de 2008 deu a possibilidade à gestante de ter mais 60 dias perto da criança.
Normalmente, como é uma garantia da gestante, se a gestante trabalha para empresas públicas ou para órgãos públicos, os órgãos públicos já dão 180 dias direto. Na área privada, as empresas privadas, elas não são obrigadas a ampliar em mais 60 dias a licença de 120 que eles já são obrigados a dar. Na Suécia, a lei é bem diferente. Ela foi aperfeiçoada com o passar dos anos. A licença maternidade começou no país em 1974, como uma forma de incentivar ainda mais as mães a ficarem com os filhos. Na época, o direito era de ficar 1 ano longe do trabalho cuidando da criança. Hoje, a licença é parental, ou seja, pai e mãe são beneficiados pela legislação com pelo menos 1 ano e meio de dedicação à família. A conselheira da Embaixada da Suécia explica: o pai é participante ativo nessa história. Mas é obrigatório pelo pai de tirar 2 meses da licença. Se ele não usa esses 2 meses, eles vão ser deduzidos ou descontados do total. Se for o caso dos gêmeos ou mais, você tem mais 6 meses por criança. Ana ainda conta que existem outros benefícios. A mãe pode começar a tirar a licença 7 semanas antes do parto e, independentemente se ela estiver empregada ou não, será amparada pelo governo. A mãe que trabalha recebe durante a licença 80% do salário. A que não tem a fonte de renda recebe o benefício com base no salário do último emprego. Quando o bebê nasce e até completar 18 anos, os pais recebem auxílio criança de aproximadamente R$ 300 por mês. Além do que, também existe o bônus de igualdade de gênero. Podem dividir em 2, podem cuidar as crianças ao mesmo tempo. Pode ser uma vez ou pode ser parcelado até que as crianças completar 8 anos. Tem estudos que mostram que quanto a maior a participação de ambos os pais nos cuidados da criança, a menor a taxa de divórcio. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu, claro, espero por você. Até lá!